Sejam muito bem-vindos ao sexto vídeo da série Educação que Liberta. E o tema que iremos aprofundar hoje é sobre o encorajamento e como ele pode impulsionar a vida dessas crianças, ou seja, dos nossos filhos, dos nossos alunos, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento emocional, além, é claro, da autoconfiança. Elogio vazio. Você é incrível. Estou dando aqui um exemplo. Quando esse elogio é dado sem um contexto, sem uma explicação melhor sobre isso, ele pode soar genérico e perder seu real impacto na motivação da criança. Ou seja, é apenas um elogio soltado no ar, sem um objetivo claro para quem está recebendo essa informação. Nos outros vídeos, nós estamos falando sobre isso, justamente sobre a comunicação. Como que eu posso melhorar a minha comunicação com o meu filho, com minha filha, com meus alunos, e não somente com eles, mas em geral, em vários contextos da nossa vida, no nosso dia a dia. Quando você faz um elogio desse, como você é incrível, você foca apenas no resultado final. Não oferece informação específica sobre o comportamento que esta criança está tendo ou está fazendo, que é digna de receber um elogio, como você é incrível. Pode criar dependência externa nesta criança e tende a diminuir a motivação intrínseca. Ou seja, tem crianças que por si só já são carentes de necessidade de atenção. Aliás, a grande maioria. E se fosse só criança, estaria ótimo. Isso se estende para a vida na adolescência, se estende para a vida adulta. E muitas vezes você gera, sem perceber, a dependência da criança de ficar esperando aprovações externas. Ou seja, reduz a autoconfiança da criança e ela fica, para se sentir bem, ela vai tentar buscar essa confiança em outra pessoa. Geralmente é no adulto próximo, pai, a mãe, avô, avó, enfim, professores, mestres, as pessoas em quem ela confia e de quem ela depende da aprovação para ela se sentir bem. Quando isso acontece, de esperar dos outros a aprovação, é como se fosse aquela chave daqueles rádios antigos. Enquanto você aumentava uma parte, a outra diminuía, do estabilizador de som. Quando a autoconfiança aumenta, mas ela vai entendendo que ela não precisa da aprovação de pessoas externas. O contrário é verdade. Quando a autoconfiança diminui, aumenta a necessidade de aprovação dos outros, dos adultos ou de quem quer que seja, no caso que estou falando adulto, como os responsáveis dessa criança ou os professores, para ela se sentir bem. E qual que é a consequência disto? A criança pode desenvolver uma autoestima frágil, baseada apenas em elogios externos, e ter dificuldade em reconhecer os seus próprios esforços e o seu próprio mérito. O que é o ideal, então? Um encorajamento genuíno. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu reconheço o quanto você se esforçou para resolver esse problema. O encorajamento genuíno reconhece o processo e valoriza o real esforço da criança. Destaca o processo e o esforço, oferece feedback real e construtivo, fortalece a resiliência e a perseverança, desenvolve a autoestima e o autoconhecimento. Em outras palavras, qual que é o benefício que essa criança tem? Ela acaba desenvolvendo uma autoestima sólida, aprende a valorizar o seu próprio processo de aprendizagem e mantém a motivação diante dos desafios. Ok? O apoio do impacto emocional na vida dessa criança e na autoconfiança dessa criança. A presença emocional
Quando a gente pensa na presença emocional dos pais, e o que é essa presença emocional? Em alguns vídeos atrás eu comentei sobre um tempo de qualidade com o seu filho. E um tempo de qualidade não está relacionado à quantidade de tempo que você passa com esse filho, com essa filha, com esse aluno, enfim. É um tempo onde a prioridade é a qualidade. Ou seja, você estar presente com a criança naquele momento. Estar presente você e ela, olhando nos olhos, conversando, se comunicando, sem estar com o desvio da atenção do celular, por exemplo. Ou estar fazendo outras atividades naquele exato momento. Eu sei que na correria do dia a dia, isso cada vez fica mais difícil. Muitas vezes é um grande desafio você ter um tempo para passar junto com o seu filho, com sua filha. E aí é uma questão muitas vezes de prioridade. E muitas vezes você está priorizando o trabalho, está priorizando outras relações, claro, para querer dar o melhor para o seu filho, para sua filha. Porém, é criança e necessita de atenção. E talvez um pouco de atenção que você desprenda agora vai fazer total mudança no futuro dessa criança, do seu filho e de sua filha. E aí não vale somente para os pais, mas também para os professores. Esse estado de presença emocional é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Quando os adultos demonstram disponibilidade emocional e interesse genuíno no que essa criança está falando, criam um ambiente seguro aonde ela possa se desenvolver e verdadeiramente se sentir acolhida e compreendida. Essa base de segurança emocional permite que a criança explore, se desenvolva com confiança. Quando a criança tem esse ambiente propício para estar se desenvolvendo com segurança e com autoconfiança, automaticamente ela vai desenvolvendo a capacidade e habilidade de resiliência. E o que é resiliência? Desce, bonito. Vai para lá. Resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças, de se recompor após um fracasso e de superar as dificuldades. É uma habilidade socioemocional que permite lidar com frustrações e adversidades. O encorajamento dos nossos filhos, dos nossos alunos, ajuda eles a estar criando resiliência para superar as suas dificuldades. Dificuldades, às vezes, que vêm do mundo exterior e dificuldades, muitas vezes, enfrentadas no mundo interior, de como essa pessoa se sente em relação a ela mesma. Muitas vezes ligado à aparência, muitas vezes ligado à autoconfiança. Hoje, cada vez mais cedo, as crianças têm contato com as redes sociais e automaticamente começa uma comparação com o coleguinha, com a amiga, com o amiguinho da escola. Muitas vezes nas redes sociais são apresentadas apenas as coisas positivas, como se fosse um mundo perfeito que aquela pessoa vive. E automaticamente essa criança, se ela não tem uma base, e não tem porque está em desenvolvimento, está em formação, nós como adultos estamos passando isso para ela, muitas vezes ela vai se comparar. Nós adultos fazemos isso também. Conheço inúmeros casos de pessoas que estão mal porque frequentam as redes sociais e de repente a pessoa que trabalha junto com ela ganha o mesmo salário que você e você vê essa pessoa viajando, fazendo inúmeras conquistas, vamos dizer assim, e você parece que não consegue sair do lugar. Isso já gera uma frustração em nós adultos. Imagina isso na criança. O quanto que é desafiador esses momentos. Então aí a importância da criança estar tendo esse encorajamento para estar desenvolvendo a autoconfiança e automaticamente criando a resiliência para suportar as adversidades do dia a dia. Você como adulto, você pode usar através do apoio constante para o seu filho, para a sua filha, para o seu aluno, que os obstáculos são oportunidades de aprendizado e não motivo para desistir. Essa capacidade de perseverar diante das dificuldades é uma habilidade vital
e será útil para uma vida inteira. Auxilia no crescimento dessa criança. Quando uma criança começa a entender que ela pode tentar e errar e está tudo bem, a criança se sente mais confiante para crescer. O ambiente acolhedor permite que ela assuma riscos calculados, que ela explore seus limites e desenvolva uma mentalidade de crescimento. Esta liberdade para experimentar e aprender com os erros é essencial para o desenvolvimento saudável. Quando combinamos os 3 elementos, presença emocional, incentivo à resiliência e liberdade para crescer, criamos um ambiente ideal para o desenvolvimento desta criança. Criamos um ambiente ideal para o desenvolvimento da autoconfiança. Traga isso não somente para os seus filhos, para os seus alunos, mas para você também, como adulto. Será que você está desenvolvendo essas 3 áreas? Faz um questionamento, o mais sincero que você conseguir ser com você mesmo. Não é para mim, não é para o vizinho, não é para ninguém. É para você. Seja o mais sincero que você consiga com você mesmo e vai avaliando como que está o seu nível de autoconhecimento. Melhor, de autoconfiança. Claro que passa pelo autoconhecimento, para a gente saber o quanto que a gente confia em nós mesmos. Esse suporte emocional consistente é a base para que as crianças se tornem adultos seguros, resilientes e capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação, reconhecendo esforço e não somente o resultado. E o que isto quer dizer? Quer dizer que você vai valorizar o processo. Quando uma criança enfrenta um desafio, é fundamental destacar suas estratégias e persistência, não apenas na nota final desta criança, do seu filho, da sua filha, do seu aluno, mas fazer elogios, como por exemplo, que notei o esforço que você teve e que você tentou de várias formas estar resolvendo esse problema. Isso para a criança é mais significativo do que um simples parabéns pela sua nota, ok? Então, vamos recapitular. Olha, eu notei que você tentou de várias formas estar resolvendo esse problema de matemática. E você foi além das suas próprias capacidades, você não desistiu, você elaborou, você pesquisou, você tentou outras formas e conseguiu um resultado fantástico. É muito diferente do que eu dizer apenas, vai lá, por exemplo, seu filho, sua filha chegou, olha mãe, pai, tirei 10. Ah, que legal, parabéns pela sua nota. Tem alguns pais ainda, estou rindo aqui que eu lembrei de uma história. Alguns pais ainda dizem, você não fez mais do que a sua obrigação. Para algumas crianças funcionam? Talvez. Mas para muitas vai diminuir a autoestima dessa criança. É um rebaixamento dessa autoestima. Esta abordagem desenvolve um aprendizado focado e reduz significativamente o medo de cometer erros futuros. Quando a gente para pensar no crescimento, na jornada que é a vida desse aluno, desta aluna, dos nossos filhos, e qual que é a diferença entre uma jornada e uma viagem? A jornada é contínua, não tem um começo sim, mas não exatamente tem um meio e nem um fim. Diferente de uma viagem. A viagem você programou, você vai sair do ponto A, vai parar para abastecer lá no ponto B e até chegar no ponto C. Tem um começo, um meio e um fim. A jornada, ela é contínua. Então você começa assim de um ponto, vai passar por vários outros, porém, a hora que chega aqui, você evoluiu e continua. A nossa vida é uma jornada, é uma evolução contínua. Aqui nos processos da conexão Horus, usamos uma frase que talvez você já ouviu em algum outro contexto, mas que diz o seguinte: lição não aprendida, lição repetida. A vida vai te apresentar de inúmeras formas, talvez o mesmo problema, até que você consiga superá-lo e resolvê-lo. A partir desse momento é como um jogo de videogame, você passou de fase. Não tem mais necessidade de voltar ali, você pode estar continuando e estar em contínua evolução. Por isso, uma jornada. É você mesmo, porém, um novo eu seu
que renasce a cada segundo, que renasce a cada novo aprendizado, que renasce a cada novo dia que você tem a oportunidade de fazer diferente. O crescimento, e aí nós estamos pegando no contexto educacional dos nossos filhos, né? Educação em casa, educação escolar, como que dá o crescimento e o desenvolvimento da criança nesses momentos? O verdadeiro aprendizado acontece no momento de tentativa e erro. Observa o seu filho, sua filha, e comente sobre os pequenos avanços. Um exemplo, você está usando novas palavras que você aprendeu. Ou então, percebi que mesmo quando estava difícil, você não desistiu, você persistiu. Esse tipo de reconhecimento ajuda a criança a desenvolver resiliência e autoconfiança, entendendo que cada tentativa é uma oportunidade de crescimento, independente do que aconteça. O verdadeiro poder do encorajamento é quando nós ajudamos essa criança a desenvolver o seu potencial interno. Quando nós ajudamos ela a reconhecer a força interior que ela tem. Quando um educador diz, observei que você não desistiu do problema de matemática, mesmo quando ele estava difícil, ou quando um pai nota, você ajudou o seu colega que estava triste hoje, estamos construindo uma base sólida de autoconfiança. Esse apoio, quando contínuo, quando consistente, transforma o mundo dessa criança, transforma o mundo como ela o entende e como ela começa a enfrentar os desafios de outra forma, não encarando como algo difícil e dificultoso, mas como um desafio que ela é capaz de enfrentar, que ela é capaz de ir além e resolver as dificuldades internas e externas que ela vai encontrando no longo da sua jornada de vida. Em vez dela ficar temendo o fracasso, ela desenvolve a coragem para persistir, para tentar e aprender com cada experiência que ela vai estar tendo, com cada experiência que lhe é apresentada. Através do encorajamento genuíno, plantamos a semente da resiliência emocional, que vai transformar numa grande árvore que florescerão ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Para finalizar esse vídeo, em poucas palavras, a grande vantagem do encorajamento emocional, do encorajamento pessoal, da presença emocional sua junto com seu filho, com sua filha, junto com seu aluno, com sua aluna, mostrar para essa criança que ela é capaz, mesmo quando enfrenta dificuldades. Pequenos gestos de apoio podem fazer total diferença na forma como ela vê o mundo e a si mesma. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, por favor, compartilhe com outros pais, compartilhe com outros educadores e deixe aqui nos comentários, me conte por gentileza, como que você faz para encorajar as suas crianças, os seus filhos, os seus alunos, se você é professor ou professora. E mais uma pergunta além disso. Como que você encoraja a sua criança interior? Gratidão imensa, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.